Terra Firma. Bem-vindo ao canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, aquele blá 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 de sempre, acionar sininho, indicar para outras pessoas, comentar aí, é muito legal, assim, é super positivo falar o que você achou legal, o que não achou legal do vídeo aí, tá? Hoje no Eu Recomendo Cinema Faroeste, The Unforgiven, Os Imperdoáveis, com Clint Eastwood, tá? Com Morgan Freeman e Jenny Hackman, DVD original. Ah, esse DVD é bem legal, ele é que nem aquele do Amadeus, ó. Que ele tem lado A e lado B, como se ele fosse um Laserdisc, assim. Que é uma coisa, sei lá, porque os caras tentaram fazer isso. Tá? Esse filme é maravilhoso. E ele é dirigido pelo Clint Eastwood, tá? Esse filme ganhou um monte de Oscar aqui. Ele ganhou o Oscar de melhor filme de 92. E qual mais que ele ganhou aqui? Eita, vamos ver aqui. Eu sei que ele ganhou melhor filme. Dirigido. Pá. Eu tô aqui na cola para começar o freestyle. Esse filme aqui, o Clint Eastwood, ele dedicou pro Sérgio Leone e pro Don Siegel. Por quê? Para quem não sabe, o Clint Eastwood, ele começou a carreira dele fazendo uns spaghetti movie lá. Então eu falei do Era Uma Vez no Oeste e assim, tem uma trilogia dele que vai envolver o bom, o feio e o mal, né? Que, puta, é maravilhoso. Tem um Enforcado dele, que é muito louco esse filme. Então o Clint Eastwood, ele começou fazendo, ele era um personagem icônico. Tem, o bom, o feio e o mal é aquele meme que você vê do gato, que tem um cara olhando pro outro, aparece o gato assim, dando aquela olhada assim. Aquela é a cena final. Meu, esse filme é magnífico, assim. Esse é o filme que eu vou falar da trilogia aqui. E o Clint Eastwood, depois que ele se tornou um ator consagrado, um maravilhoso diretor, ele quis fazer, ele quis voltar e fazer um faroeste. E esse faroeste ele é muito louco porque ele vai fazer uma abordagem que não se tinha feito até então, de discutir a masculinidade dos personagens de faroeste, de velho oeste. Porque o que acontece? Então o Clint Eastwood, ele é um pistoleiro aposentado, o Morgan Freeman também, e eles vão pegar o outro rapaz, esse filme é de 1992, tá? Eles vão pegar o personagem do Richard Harris e vão trazê-lo como ele vai ser um jovem pistoleiro, um cara que tá querendo. E aí ele, quando ele é contratado por eles, ele fica falando: eu já matei um monte de cara, que eu sou o cara e tal, não sei o quê. E aí é um grupo de prostitutas que o contrata. Por quê? Porque o Gene Hackman, o personagem de Gene Hackman, ele mantém uma cidade a rédea curta. Um dos funcionários, dos capangas dele, corta uma prostituta no rosto, corta todo o rosto dela, porque ela dá risada da arma dele, e ele fica, e parece que também acho que ele não funciona direito, a arma falha, e aí ele pega e corta a cara dela, tal. E as prostitutas contratam o Clint Eastwood, o Morgan Freeman, e para matar o cara, para dar uma lição nele. E o personagem do Clint Eastwood, ele é um matador extremamente famoso, só que ele está aposentado. E o que é genial nesse filme? Então você vai ver uma última jornada desses dois pistoleiros que trabalhavam juntos, o Morgan Freeman e o Clint Eastwood, que era o cara que metia o louco, todo mundo morria de medo dele e tudo mais. O Morgan Freeman, o lance dele ser negro, né? Então imagina o preconceito que se tinha dentro disso. E eles vão, tal.
E só que o Clint Eastwood, você vê assim, então ele parou de beber, né? Ele era um cara que ele vivia bêbado, ele matou mulher, criança, ele foi um cara assim horroroso, assim, ele foi um cara que ele tinha a fama de ser um dos piores homens do Velho Oeste. E o que você vai descobrir na história? Então eles estão cansados, então toda aquela, geralmente que você vê naqueles filmes, aquele romantismo dos caras dormirem sob o luar, com o cavalo, e todos aqueles clichês que existem no faroeste, que ele usou demais como ator, e grandes clássicos, ele fez parte de grandes clássicos, começa a mostrar que tipo, meu, eu tô velho demais para isso. Então eles tossindo, sentindo frio, e ele não bebe mais, porque ele prometeu para a mulher dele. E aí vão acontecendo as coisas, eles vão ser eu vou tentar fazer meio sem dar muito spoiler. Vão acontecer algumas coisas. Não, eu vou ter que dar spoiler. Então eu vou avisar onde vai ter um spoiler importante, tá? Eles vão, recebem o dinheiro, aí o outro, e eles vão ter essa convivência, que é esse contraponto desse jovem pistoleiro que bota uma banca e tudo mais, e até que finalmente eles vão lá atacar os pistoleiros. E aí eles matam o cara, até uma cena super deprê, assim, porque na verdade eles ficam escondidos e eles esperam. Então os caras estão jogando baralho, numa parte de uma fazenda assim, que seria a sede dos capangas lá do pessoal de Gene Hackman. E quando eles vão na cidade, eles falam, tal, com o Gene Hackman, pô, entrega o cara aí e tal. Fala, não, ela só era. E aí você vai ver a misoginia, né? Que fala assim, não, ela era uma mulher, só uma mulher, ainda mais por cima, ainda mais ela é uma prostituta, ela não merece. Se aconteceu, era um direito dele por ela ter humilhado e tal. Então você vai ter. E as minas pé da vida. E tendo que atender os caras. Imagina a situação. Então elas contratam esses pistoleiros para matar esse cara que machucou uma das amigas dela, e a moça tá lá, assim, então o Clint Eastwood ele conversa com ela, é muito legal, a parte dramática do filme é muito legal, tem momentos engraçados, que são esses momentos que você fica esperando aquelas coisas clássicas, e eles vão tirando sarro disso, você vai vendo, tipo, puta, tô velho, não sei o que, pá. E o lance legal esse jovem pistoleiro perguntando para ele, pro personagem do Clint Eastwood, por Morgan Freeman, como que era, né? Como que se eles sentiam prazer e tal, e não sei o que, papapá, porque ele quer se tornar um cara que nem eles. E o Clint Eastwood vira para ele e fala assim, no final ele falou assim, cara, eu vivia bêbado, eu não lembro de nada, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Por quê? E é isso que é muito louco. Na verdade, o jeito dele de lidar, então ele não era um cara que ele era um psicopata apenas. Na verdade, ele sentia o que ele fazia. E ele precisava se entorpecer para continuar fazendo o que ele achava que ele tinha que fazer. Porque que na verdade você, como pistoleiro, acaba virando um alvo também. Principalmente na época do Velho Oeste. Então você tinha que continuar. Depois que você matou o primeiro cara, vai vir alguém se vingar dele, você vai ter que matar esse cara, vai vir outra pessoa se vingar dele, e aí você é contratado, você é um pistoleiro, você é contratado para matar outro cara. Então você, ao mesmo tempo que você matava as pessoas, você era um alvo. Quanto mais gente você matava, mais a chance de você ser a próxima vítima, né? E no Velho Oeste tinha muito isso, de você querer derrubar o ícone, porque se você mata o ícone, você vai se tornar foi o cara que matou o Billy the Kid, por exemplo, que é uma história muito legal, que o cara que matou o Billy the Kid era meio um covarde, assim, mas isso é um filme, o filme do Brad Pitt é muito legal, o homem que matou o Billy the Kid é muito legal, é Jesse, não sei o que lá, e aí o Clint Eastwood é super sincero, ele fala, cara, eu não me orgulho do que eu fiz, porque eu nem lembro, eu ouço as histórias e não... Eu até sinto um pouco de vergonha, mas eu também não lembro, mas eu sei que eu fiz e agora eu tenho que viver com isso e tal. E aí eles vão matar o cara. E a cena que eles vão matar o cara vai na casinha usar, porque não existia banheiro naquela época e tal. E aí esse carinha, ele abre, o Clint Eastwood fala, então já que você é o matador, você é o
o fera aí e tudo mais, você vai lá e vai matar o cara. E aí ele abre a porta da casinha assim, descarrega a bala no cara, o cara sentado, o cara morre sem saber, uma cena tragicômica. E aí o carinha volta, os caras saem atrás, eles metem bala nos caras, então o pessoal se liga que foram eles, né? E eles fogem, e aí o carinha nunca tinha matado ninguém. Ele era míope, ele não enxergava, ele tinha dificuldade, e aí o primeiro cara que ele matou foi esse cara que ele matou sentado assim, de uma maneira covarde até. E aí ele começa, e aí ele entende o lado do Clint Eastwood. E o Clint Eastwood fala pra ele, ó, cara, você não nasceu pra isso. Isso não é vida. Porque ele vinha falando isso, então que não era legal ser pistoleiro, que não era legal, que se ele já tava nessa, beleza, que já que ele era o cara, que ele era o tal, que ele não precisava, não sei por que ele tava perguntando tanta coisa. E aí ele começa a desconfiar, ele vê que o moleque é míope, ele vê que o cara nunca... E na hora que ele mata o cara, ele vê que o cara nunca tinha matado ninguém, pela reação dele. E aí ele pega parte do dinheiro dele, vai embora, ele não quer receber e tal. E só que os caras, então, atenção, 1, 2, 3 e spoiler alert. E aí o pessoal consegue, aí o personagem do Morgan Freeman é pego pela gangue do Gene Hackman e ele é morto, eles torturam, ainda mais ele sendo negro, né, naquela situação do Velho Oeste, ter ajudado a matar um cara branco e tudo mais. Lembra um pouco a história do Django lá, do Django Livre, do Tarantino. E aí eles matam o personagem do Morgan Freeman e largam assim na porta do salão, assim, com uma placa, desmerecendo. E aí a prostituta que tinha sido o motivo da vingança procura o Clint Eastwood e conta pra ele o que aconteceu. E aí ele cata uma garrafa e começa a beber. E começa a ouvir. E você vê que ele muda, o olhar. Meu, atuação. Esse filme é trilha sonora maravilhosa, fotografia maravilhosa, direção do Clint Eastwood maravilhosa. E a interpretação dele. Tanto que esse filme, o Faroeste, até 92, o Faroeste tinha ficado meio de segundo plano. As pessoas não faziam mais grandes filmes de Faroeste, porque o Faroeste tinha ficado uma coisa meio caricata, assim. E esse filme ganhar o Oscar, fazer o sucesso que ele fez, ele trouxe a relevância do Faroeste para discutir grandes questões e dar chance de grandes atuações, de grandes direções. E o Clint Eastwood vai fazer isso de maneira magistral. Então quando você vê o personagem do Clint Eastwood tudo tremendo, velho, assim, cansado... Cara, você compra que ele... Você não acredita que ele é o cara que ele falava que ele é, que falavam quem ele era. E na hora que ele fica sabendo a morte do Morgan Freeman, que ele toma o primeiro gole, assim, a cara que ele faz. Depois ele vai fazer isso de novo no Gran Torino, é maravilhoso. Que é outro filme que eu quero falar aqui. E ele toma o primeiro gole de uísque, o olhar dele, a cara, como muda a expressão. Meu, ali é uma das... A transição, assim, e ele volta no modo do cara que ele era, muito louco. E aí você vai entender por que a galera tinha medo dele. E aí ele vai voltar e vai meter o louco. A cena é fantástica, porque tá à noite, tá chovendo, assim. E aí é muito legal, vai acontecer ele vai fazer um efeito ao contrário do Seven, que eu falei pra vocês, de usar uma imagem simbólica no filme. Então o filme... Esse filme, Os Imperdoáveis, ele está o tempo todo de dia, com imagens claras, tomadas, uma ou outra exceção, mas o filme se passa, os diálogos dele se passam com o céu límpido e tudo mais. E você pegar aqui na capa do filme, ó, essa é a cena do final, a hora que essa tomada aqui, que ele vai atrás à noite, que está chovendo. E aí ele vai fazer o processo inverso do Seven. Ele vai sair da paz que ele estava, da tranquilidade,
E ele vai voltar para a tempestade do passado dele, das trevas. Simbolicamente, a cena final é isso: tá chovendo, tá tendo uma tempestade, tá de noite, e ele vai voltar a ser o cara que ele era. Ele vai voltar para as trevas dele, abraçá-la e matar todo mundo, que é muito louco. Então eu recomendo Os Imperdoáveis, The Unforgiven, filme maravilhoso que, putz, merece demais, 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 assim. E é interessante que você vê que ele está numa busca pessoal, né? E que ele queria uma redenção. Mas ele só conseguiu fazer as coisas quando ele voltou a quem ele era, que era aquele monstro que ele foi durante a vida toda. O poema de hoje é um poema que eu escrevi, até citei no vídeo do Adeus Lene, né, que eu falei do meu amigo Cristóvão Lopes Júnior, um grande amigo, estudou na ET junto, a gente continua amigo até hoje, assim, a gente não consegue se ver, tanto que ele mora na Lapa, então, né, e eu sou meio urtigão, assim, até com a barba do urtigão, mas eu adoro o Tchutchu, a Eliana, eles têm uma filha super talentosa, que é a Marina, assim, a irmã do Tchutchu, o cunhado dele, o Tuco, a Tina, então assim, pessoal que eu gosto demais, assim, e o Tchutchu a gente escreveu alguns poemas juntos. Então esse poema, a assinatura dele é Lopes e Luiz Roder, Cristóvão Lopes Júnior, tá? O Tchutchu foi um cara que ele não se dedicou a isso, mas ele é um cara que ele tem uma noção poética muito legal, assim, e ele tem alguns poemas que ele tem um poema que chama puta que depois eu vou pegar, eu vou pedir autorização para ele e vou ler aqui. Chama Gênesis, é um poema fantástico, assim, muito, muito legal. E esse poema a gente escreveu junto. Esse poema, assim, a gente estava levemente alterado, que a gente, o Tchutchu, apesar de ele morar na Lapa, o Tchutchu é o Cristóvão, tá? Tem um jeito carinhoso de chamá-lo Tchutchu Man, porque ele parecia com a Tchutcholina quando eu conheci. E ele é branco, ele é canadense, ele não é brasileiro e tal. E, e assim, ele trabalhava aqui em São Bernardo. E como às vezes para ele compensava ficar esperando diminuir o trânsito para poder chegar na Lapa. Porque se ele saísse 6 horas, que era o horário que ele saía do trampo dele, e ele ia levar 2 horas. E se ele saísse 7h30, 8 horas, ele ia chegar, ia pegar 2 horas e meia, 2 horas a menos de trânsito. Então a gente tinha os encontros poéticos semanais. Então ele ia lá em casa, na terra firme original, na casa dos meus pais, e aí a gente tomava uma, né? Ouvia música, ficava alegre lá e escrevia, discutia coisas que a gente tem aqui no canal. E esse dia eu tava levemente alterado e eu tava com uma ferida assim. E eu fiquei doidão, fiquei na ferida e comecei a coçar aquela ferida. E aí o Tchutchu lançou um trecho aqui do poema, né? Ele falou assim: você tá buscando o que aí, man? Ele me chamou de man. Você tá buscando o que aí, man? Você tá escavando o quê? E aí a gente acabou escrevendo o poema, assim. Então chama Busca. E o poema assim, que eu acho que vem de encontro com a ideia do personagem do Clint Eastwood. Ele fez uma busca nessa redenção que ele procurou na vida dele, e só quando o pior dele surgiu é que ele voltou a ser quem ele era. E você vê uma certa satisfação, né? Porque você vê que o personagem do Clint Eastwood, ele tá meio melancólico. Quando ele começa a ouvir essas histórias, você vê que assim, de leve você vê que tem um saudosismo do que aquela vida era bem louca, que ele não quer mais, mas que ele se escavou pedaço por pedaço para dentro de si e descobriu que lá no fundo não havia nada. Procure dentro de você, tente achar as coisas boas, tente achar a redenção que você procura e que você merece ter. A gente sempre está se culpando por alguma coisa, ou a gente carrega fardos que não precisam mais ser carregados pela gente, mas mesmo assim a gente insiste nisso. Então, procure se perdoar, porque a única pessoa que pode te perdoar é você mesmo, né? Quando você ouve
a versão que o Johnny Cash fez da One do U2, e você pega do mesmo jeito que a Hurt, ele faz aquele diálogo que eu falei, da discussão, que ele vai morrer e a obra dele não vai dizer nada para ele porque ele não vai estar mais aqui. Na One do U2, quando ele toca, que é uma versão magnífica, e a One fala de perdão e tal, de não perdoar, né? Na verdade, alguém vem procurando ser perdoado, mas quer ser perdoado com o outro pedindo desculpa. E no arranjo, quando ele fala assim, you came here que ele fala assim na música, você veio aqui para dar uma de Jesus para os leprosos. Você sabe que a letra da One do U2 é considerada a letra mais bonita de todos os tempos, né? Feita num concurso aí e tal. E aí tem uma passagem dela que é maravilhosa. Ela fala assim, que é o filho falando pro pai: você veio aqui dar uma de Jesus para os leprosos da sua cabeça, ou seja, você quer curar uma coisa que foi você que criou, não fui eu, não sou eu que tenho que te pedir desculpa, é você que tem que pedir desculpa para mim. E o Johnny Cash tem essa coisa assim nessa música. E aí tem um teclado, assim, um órgão de igreja, quando ele canta esse pedaço, you came here for Jesus, for the lepers in your head. Então assim, você veio para dar uma de Jesus para os leprosos da sua cabeça. E às vezes a gente quer ouvir desculpas que só podem ser dadas pela gente. E só a gente pode se perdoar. Grande abraço. Fala baixinho, Boris, não acordar, tá bom. Ele tá gostando de dormir aqui, já é o segundo vídeo que eu gravo que ele veio aqui se aninhar. Grande abraço, a gente se vê em outros vídeos aí, deixa o like, dislike, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.